Rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista, apresentei os ricos, cospe nos pobres. Apresentei os ricos, cospe nos pobres. O Natal é um feriado cheio de simbolismo e história. Evoluiu muito durante os anos, desde o nascimento até uma adaptação pagã, culminando numa adaptação consumista de um santo católico. E é sobre isso tudo que falaremos nesse especial de Natal. E para isso teremos a ajuda da Católicos a mim, que tá com o link na descrição. Mas se quiserem passar depois do vídeo, eu vou lembrar de vocês. Algumas pessoas afirmam que Jesus Cristo nunca existiu. Alegam que a vida de Jesus e os evangelhos são mitos criados pela igreja. Essa lamentavelmente afirmação se baseia principalmente na crença de que não existem registros históricos de Jesus. Tal carência de registros seculares, isto é, não ligados à esfera religiosa, não deve surpreender os cristãos de hoje. Primeiro, porque apenas uma pequena fração dos registros históricos sobreviveu ao tempo. Nada não, né? São 20 séculos. Segundo, porque existiam poucos, se é que de fato realmente existiam, jornalistas na Palestina do tempo de Jesus. Terceiro, porque os romanos viam o povo judeu como apenas mais um dos grupos étnicos que precisavam tolerar. Finalmente, porque os líderes judeus também ansiavam esquecer Jesus. Assim, os escritores seculares somente começaram a se referir sobre o cristianismo quando este movimento religioso tornou-se popular e começou a incomodar o estilo de vida que tinham. Ainda que raros, existem alguns poucos que sobreviveram ao tempo e fazem referência a ele. Não é de surpreender que os registros não cristãos mais antigos tenham sido feitos por judeus. Flávio José, que viveu até 98 d.C., era um historiador judeu romanizado. Ele escreveu um livro sobre a história dos judeus para o povo romano. Em seu livro, Antiguidades Judaicas, ele faz algumas referências a Jesus. Em uma delas, ele escreve: Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio que praticou boas obras e cujas virtudes eram reconhecidas. Muitos judeus e pessoas de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado e morto. Porém, aqueles que se tornaram seus discípulos pregaram sua doutrina. Eles afirmam que Jesus apareceu a eles 3 dias após sua crucificação e que está vivo. Talvez ele fosse o Messias previsto pelos maravilhosos prognósticos dos profetas. Muito embora diversas formas deste texto em particular tenham sobrevivido nestes 20 séculos, todas elas concordam com a versão citada acima. Tal versão é considerada a mais próxima do original, reduzindo a suspeita de adulteração do texto por mãos cristãs. Em outros lugares de sua obra, Joséfo também registra a execução de São João Batista. Referindo-se a este como o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, deve-se notar que o emprego do verbo ser no passado, na expressão Jesus que era chamado Cristo, testemunha contra uma possível adulteração cristã, já que um cristão certamente escreveria Jesus que é chamado Cristo. Uma outra fonte judaica, o Talmud, fez algumas referências históricas a Jesus. Essas referências a Jesus não são simpáticas nem a ele nem à sua igreja, e foram preservados através dos séculos pelos judeus, de maneira que os cristãos não podem ser acusados de terem adulterado o texto. O Talmud registra os milagres de Jesus. Não é feita nenhuma tentativa de negá-lo, mas relaciona-os como frutos de artes mágicas do Egito. Também sua crucificação é datada como tendo ocorrido na véspera da festa da Páscoa, em concordância com os evangelhos. No início do século II, os romanos começaram a escrever sobre os cristãos e Jesus. Plínio Moço, procônsul na Ásia Menor em 11 d.C., escreveu em uma carta dirigida ao imperador Trajano. Os cristãos têm como hábito reunir-se em dias fixos, antes do nascer do sol, e dirigir a palavra a Cristo como se fosse esse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer crime, nem roubo, ou saque ou adultério, nem quebrar suas palavras, e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isso, encontram novamente para a refeição. Uma atenção especial deve ser dada à frase, a Cristo como se este fosse um Deus. Trata-se de um testemunho secular primitivo, atestando a crença da divindade de Cristo. Um outro romano, Tácito, respeitado pelos modernos pesquisadores por causa da sua precisão histórica, escreveu: O fundador da seita foi Cristos, executado no tempo Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Essa suspeição perniciosa controlada por tempo brotou novamente, não apenas em toda a Judéia, mas também em toda a cidade de Roma. Mesmo desprezando a fé cristã, Tácito tratou a execução de Cristo como fato histórico, fazendo relação com eventos e líderes romanos. E agora veremos como foi adaptado pela Igreja Católica. Uhul! Dia 25 de dezembro. Feliz dia do nascimento do Sol Invencível! Não, pera. Acho que estou um pouquinho desatualizado. Tipo, mais de 1500 anos. Mas bem, continuando.
Jesus não nasceu necessariamente no Natal. E se nosso calendário é após o nascimento de Cristo, também não pense que ele nasceu no Ano Novo. Na verdade, ninguém faz a mínima ideia da real data de nascimento de Jesus, apesar de que existem estimativas. O fato é que a data em questão é uma homenagem ao deus persa Mitra, e ela vinha acompanhada de enfeitar árvores, trocar presentes, reunir a família. E essas tradições não te lembram nada? Pois é, o que acontece é que Roma adaptou esse feriado, ou melhor dizendo, cristianizou ele, fazendo ele ficar um pouco mais parecido com o que temos hoje. Apesar de que ele já foi muito adaptado em relação à versão original, como falaria agora. Tá, mas antes de começar com o próximo tema em questão, que seria o Papai Noel, quero abordar algo muito importante: a deturpação que estamos tendo do Natal. Essa data deveria ser sinônimo de união e não de meros produtos. O Natal tá virando uma data mais consumista do que confraternizadora. Mas afinal, o que é consumismo? Uns falam que é um estilo de vida, e pode estar correto. Mas em tese, seria a compra exagerada de produtos caros e sem valor de uso condizentes com aquele preço. Querem um exemplo? A marca Supreme, que não tem nada de especial. Acho mesmo que deveria pagar aquele preço? Vamos pegar como exemplo o tijolo deles, que está por volta de R$ 1.000. E o valor de uso não justifica isso. Daí chegou o tijolinho, né? Voltando ao Natal. Natal para muitos deveria ser sinônimo de união, não de produtos. Além disso, esses produtos não passam de puro consumismo, onde o valor de custo não justifica aquele preço, entende? Ou vocês acham correto o Natal ser uma data de presentes e consumos? São Nicolau. Mas apesar de ter se tornado sinônimo de consumismo, ele realmente já significou caridade. Isso se considerarmos a história de um dos personagens que mais influenciaram na criação do garoto propaganda do Natal, o Papai Noel. Ele foi fundamentado na história de São Nicolau, que é um santo turco santificado tanto pela Igreja Apostólica quanto pela Ortodoxa. São Nicolau peregrinou até Jerusalém, onde se tornou bispo e ainda conheceu o imperador Constantino. Seus milagres geralmente são ligados à caridade ou entrega de presentes. E isso não te lembra nada? Além disso, ele é o protetor dos marinheiros, ou seja, ele se tornou popular nas cidades costeiras. Tudo isso fez ele ser o padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. Em lugares como esse, era comum em seus dias as pessoas darem presentes aos entes queridos. Então, para chegar no que conhecemos hoje como Natal, nós adiantamos a data de São Nicolau algumas semanas até coincidir para aquela atribuída aos romanos. Fugimos a tradição persa com a de São Nicolau, adicionando um pouco de Jesus, que sempre é lembrado, apesar de não ser reconhecido, e somamos tudo isso com as mudanças da sociedade. Por exemplo, a ideia de uma fábrica de duendes veio junto com a Revolução Industrial, e toda essa suruba resulta no que temos hoje como Natal. Relembrando que esse vídeo foi feito junto com a Católicos Amino, que vai estar na descrição. Confira lá agora e até o próximo vídeo.